Olá, olá, antepassados desse multiverso. Agora, gente, eu acho que o áudio vai funcionar. Desculpa, já começo assim pedindo desculpa pelas lives anteriores, mas agora eu tava aqui fazendo uns testes, acho que agora o áudio vai funcionar bem. Se não funcionar, me desculpem de novo, deixe nos comentários aí. Mas galera, vamos falar agora do quinto episódio, o penúltimo da série Miss Marvel, porque assim, ontem a gente não teve live porque, enfim, foi a pré-estreia de Thor, Amor e Trovão, como vocês viram no Instagram. Se vocês não viram ainda, gente, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês, ó. Opa, já me segue lá no Trick Studios no Insta, porque lá sai conteúdo direto, assim, bem mais rápido e justamente ele funciona para que a gente possa discutir e possa trazer novidades de forma expressa. Então, se vocês ainda não seguem lá, esse é o recado de hoje. Sigam, porque lá eu já fiz um review sem spoiler sobre Thor, Amor e Trovão e logo vai vir aqui pro canal também. Mas lá é bem mais rápido e vocês já conseguem ter um conteúdo e uma interação muito mais próxima comigo e também bem mais dinâmica. Mas vamos falar então do quinto episódio, o penúltimo da série. E começando com um teor sem spoiler aqui, eu tenho que dizer para vocês que assim, a série ela me cativa demais e esse episódio de novo confirma porque ela consegue trazer uma carga emocional e ancestral muito, muito importante. Para mim, eu acho que um dos grandes pontos, se não o mais alto dessa série, é trazer um desenvolvimento de personagem de uma forma que cultua e valoriza demais a cultura que ela se propõe. A gente viu um pouco isso em Cavaleiro da Lua, com a questão da cultura egípcia, dos deuses, mas aqui a gente vê realmente um aprofundamento e um aproveitamento da cultura paquistanesa que eu acho que traz realmente algo muito diferente para o universo da Marvel. E vocês sabem que eu tenho falado isso muito nos últimos tempos, nas últimas séries a gente vê muita coisa nova, nos filmes agora a gente está vendo também algumas inovações, mas aqui eu sinto que realmente a gente está se aprofundando num universo muito diferente e muito diferente para nós, ocidentais, europeus, enfim, que a gente não tem toda a dimensão e todo o contexto histórico que essa série está se propondo e está trazendo para a tela do streaming, eu acho que é muito valioso. Muita gente tem dito que essa não é de longe a série mais assistida do Disney Plus, da Marvel pelo menos, e infelizmente isso é uma questão que vai pesar bastante, assim, porque a gente não pode esquecer, né, no fim das contas, que a Disney é uma empresa que visa lucro, que visa audiência. Então, eu até acredito que no streaming eles têm um pouco mais de liberdade, dão um pouco mais de liberdade para o estúdio, mas eu espero que isso não seja um impedimento para que uma série como a Miss Marvel e como outras que virão perca alguma credibilidade ou alguma possibilidade de continuação, porque para mim essa série realmente está trazendo algo que a gente estava precisando há muito tempo, que é uma valorização de uma cultura diferente, uma valorização de heróis diversos e que a gente não tinha visto até então. E Miss Marvel está trazendo isso e de uma forma muito, muito aprofundada e interessante para o universo da Marvel. Então, para mim, a construção da personagem está sendo excelente. E agora eu quero ver o que vai vir no último episódio, assim, mas que tenha uma tendência a realmente fechar com chave de ouro essa série que, para mim, ela só perde para WandaVision. Só perde para WandaVision, assim, porque WandaVision eu reassisti agora recentemente e relembrei muita coisa, ela me emociona demais, assim, e por ser a primeira e trazer uma dinâmica muito diferente, ela me cativou e, para mim, ela fala sobre coisas muito, muito ricas e muito caras para mim. Então, WandaVision tem meu coração, mas Miss Marvel tá conquistando esse meu coração também, porque o sucesso dela se dá justamente por ser uma série que aprofunda essa personagem, aprofunda o que ela é e o que passou pela família, pela história dela. Então, para mim isso é fantástico. Mas
Outros detalhes assim que engrandecem a trama aqui, e vou falar ainda sem spoiler, é que ela consegue tornar essa personagem que tem uma riqueza de história numa personagem que ainda assim a gente se relaciona muito. Então, de novo, eu falei lá nos primeiros episódios e aqui eu retomo que a Kamala Khan é uma personagem que consegue trazer uma identificação para um público mais jovem e que vai realmente, eu acredito pelo menos, trazer uma geração nova de fãs para o universo da Marvel, justamente porque ela é jovem, ela tem dilemas de uma pessoa jovem e principalmente ela consegue emocionar e divertir a gente. Então funcionou demais para mim, tá funcionando muito a série e eu tô realmente muito curioso para ver o que virá a seguir. Mas vamos agora falar um pouquinho sobre alguns detalhes específicos. Eu vou dizer que assim, esse episódio, assim como o anterior, ele tem uma cadência um pouco mais leve, um pouco mais branda em comparação com o que a gente viu lá do início, mas o anterior eu achei mais arrastado no início, como eu tinha comentado na live anterior, e esse daqui não. Esse aqui ele pega um aspecto diferente da história e consegue realmente trazer um ritmo mais lento em comparação ao início, mas que funcionou muito bem, muito bem. Então, assim, é como se a série desse uma baixadinha e voltasse, assim. Então, pra mim, realmente eu tô muito satisfeito. E vamos falar então sobre esses detalhes com spoiler, tá? Então, quem ainda não assistiu ao episódio, pausa o vídeo aqui e volta depois, porque aí a gente vai poder falar sobre alguns detalhes específicos. Mas aí vamos então para a parte com spoiler, porque assim, gente, com spoiler, eu vou dizer para vocês que ver a história da Aisha, da bisavó da Kamala, e ver toda essa outra perspectiva e essa construção de narrativa, para mim foi espetacular. Foi muito, muito importante para a personagem, para a gente entender a história, mas principalmente para a gente de novo ressaltar a importância da cultura paquistanesa para a história da Kamala e para a história de tudo isso que a gente está construindo aqui com a Miss Marvel. Para mim, de novo, a diversidade que a gente precisa, a representatividade que a gente precisa e de uma forma muito, muito orgânica, nem um pouco panfletária. Como eu disse lá no início, assim, para mim tá funcionando de uma forma que a gente precisa e que não tá simplesmente empurrando isso pra gente. Tá funcionando muito naturalmente e isso é muito legal, isso é muito bom. Acredito que a gente precisa às vezes de um choque, que a gente precisa de uma pancada. Às vezes sim, às vezes a gente precisa e isso faz parte, mas não é o caso aqui e de novo, tá funcionando bem, tá funcionando muito bem. Eu tô olhando aqui, gente, para ver se o áudio tá legal. Espero que o áudio continue bem. Eu tinha achado o problema ali consertado, mas enfim, desculpa se não estiver funcionando bem. Vamos ver ao final da live que eu vou descobrir. Mas, enfim, esse aspecto da história da Aisha e da história de todo esse background que a gente tem da vida da família da Kamala, para mim funcionou muito bem. Esse é o episódio mais curto da temporada, mas que ele tem de novo. Ele não tem a mesma velocidade, a mesma agilidade que os primeiros episódios tiveram, mas isso em nenhum momento me incomodou. Eu acho que o episódio anterior, o início dele é um pouco mais arrastado, mas aqui, como a gente está vendo a história da Aisha, e a história da Aisha tem a ver com essa construção da família, tem a ver com essa construção da história, ela de nenhum modo assim precisava ser acelerada. Então eu acho que ela tem realmente uma cadência e ela curte os momentos e ela tem, ainda assim, tem algumas transições que são ágeis ali, por exemplo, quando ela já tá grávida e, nossa, pra mim foi um susto, assim, mas que funcionou muito bem, foi muito legal. A narrativa tá sendo bem contada, a ação tá sendo bem medida e antes disso mesmo, né, antes de ver essa história, a gente vê a história. A gente vê realmente a questão da repartição da Índia e a questão de todas essas pessoas fugindo e se refugiando. Gente,
que espetacular, que fantástico a gente ver uma série de super-herói, uma série da Marvel, Marvel Studios, falando sobre a história e falando sobre a história real. É muito diferente do que a gente vê em outros estúdios de super-herói, né? Por exemplo, que nem a DC, que cria um universo fictício. E aqui, por mais que a Marvel crie também vários universos, né? A gente está falando agora nessa nova fase de multiverso, ela ainda assim ela se embasa em fatos, em questões que aconteceram na realidade. O próprio Capitão América se passou na Segunda Guerra Mundial, e aí agora a gente está vendo esse momento, em 1942, da Índia sendo separada e sendo conquistada pelos colonizadores pelos colonizadores europeus, claro, mas britânicos. E que retratação importante e interessante que eu nunca ia esperar de uma série da Marvel. Então, realmente eu tô muito feliz de estar vendo isso. E para mim, o que eu boto de título nessa live é justamente a chave para o sucesso da Miss Marvel tá em retratar a realidade do que a gente vive de uma forma de não que a gente vive, que a gente viveu, né, e que esse povo viveu. Não vou nem colocar a gente, porque enfim, não posso mensurar o sofrimento e tudo que foi realmente a história, mas que aqui está sendo retratado e está sendo questionado mesmo, está sendo colocado na tela e que está funcionando muito bem e que está sendo super importante para a construção da Kamala. Então, ver o que a avó dela contava no início da trama sobre as estrelas que salvaram, e aí a Kamala descobrindo que ela é a heroína da família, ela que fez com que tudo que a gente conhece hoje da família, da avó, da mãe e dela mesma, faz sentido e existe porque a Kamala estava lá para salvá-la. Então, assim, é de novo uma coisa assim de construção de personagem, construção de narrativa isolada, mas que realmente constrói uma personagem e constrói o que a gente vai ver agora como a Miss Marvel. A série toda, essa primeira temporada, assim como foi o WandaVision, e eu acho que tem muito disso, do porquê que eu gosto, em primeiro lugar, de WandaVision, e porquê que eu gosto agora de Miss Marvel, é porque a temporada serviu para construir, para criar empatia pela personagem e construir o que vai ser a Miss Marvel, o que vai ser essa super-heroína que vai aparecer depois em The Marvels e que vai aparecer em outros projetos aí futuros, mas que está sendo construído aqui de uma forma curtida, que a gente está realmente criando empatia, está criando conexão com a personagem. Eu me sinto muito conectado com a Kamala Khan aqui. E, de novo, hoje eu tô bem mais treinado para chamar a série de Miss Marvel, mas se vocês verem as lives anteriores, eu tava chamando a série de Kamala Khan, porque a série tá focando nela, tá focando no que importa aqui, que é sim a história dessa personagem que vai se tornar a super-heroína. É WandaVision focando na história da Wanda para que ela se torne a Feiticeira Escarlate. E olha o sucesso que ela virou. A Feiticeira Escarlate hoje é um sucesso. Então, eu acho que a Miss Marvel está encaminhando para esse lugar também e que tem um potencial muito grande. Então, ver a história, a construção da história da bisavó dela e a gente chegar até o ponto de que a bisavó chamou ela para o passado para salvar a filha, que seria a avó. Então, vamos lá, né? A Kamala Khan, que é a neta, salvou a própria avó, que era filha da Aisha, da bisavó, né? Então, enfim, essas coisas de família, casos de família aqui, casos de família, mas que funcionou muito bem. Mas que foi muito bom, foi muito emocionante. Para mim, esse foi um episódio que emocionou demais, demais. E a própria Najma, não, como é que é? Oh my god, esqueci o nome da antagonista aqui, né? Mas a mãe do Cameron que decide, que percebe ali que a fenda está aberta para que eles possam entrar de novo no mundo, nessa dimensão paralela, mas que ela percebe que ela vai deixar o filho a só. Então ela deixa o que parece ele com alguma super habilidade, com um poder muito parecido com o da Kamala,
funcionou muito bem de novo, assim. Eu venho do Thor, Amor e Trovão com um certo sentimento que é muito legal, assim, que eu vejo aqui de novo, que é esse amor que eles estão realmente demonstrando para essa geração mais jovem, para essa geração mais nova. Então, aqui de novo a gente vê. E agora o Cameron finalmente recomeça a história dele com o Bruno, entendendo que o nome dele é Bruno. E o final do episódio deixando a gente com essa sensação de, tá, o que vai acontecer agora? Onde é que isso vai parar? Porque, enfim, o último episódio tá aí e vai ser justamente a Kamala salvando o Cameron e o Bruno do controle de danos. Como é que isso vai ser, assim, isso tá... Vai ser bem interessante a gente ver esse final. E de novo, gente, no episódio anterior, o controle de danos tinha ido até aquela prisão que a gente já tinha visto no trailer de She-Hulk. E aqui de novo, o logo da Miss Marvel tá verde, verde e amarelo, Brasil, né? Não sei, mas tá verde e esse logo me lembra muito, muito a She-Hulk. Então, será que ela vai aparecer no final? Pra mim, sinceramente, eu acho que o último episódio tá meio óbvio que vai ter a presença da Capitã Marvel ou pelo menos da Monica Rambeau. Agora, quem vai aparecer ali? Podia aparecer uma Capitã Marvel? Podia. A Mônica também? Também. Mas assim, a Capitã Marvel, Carol Danvers, tinha que aparecer ali pra fazer um gostinho de... Ai, ela é muito fã e eu vou aparecer aqui pra dar uma força. Podia, né? Porque não é uma ameaça grande, a gente tá vendo que realmente a série ela é baseada, ela é pautada na história da Kamala e em ameaças pontuais e menores, assim, não é uma super ameaça como a gente teve, por exemplo, com o Cavaleiro da Lua ou quem dirá, né, com os heróis anteriores ali que a gente teve. Mas, e aí, o que vocês acharam desse episódio? Pra mim, assim, é um abraço de novo ao passado, à cultura. Então, eu tô realmente muito satisfeito com a série e espero que o último episódio seja tão grandioso quanto foi esse penúltimo episódio aqui. Uma live mais curta, uma live mais atrasada, né? Porque, enfim, a gente tá agora na correria ali com Thor, Amor e Trovão, mas eu tinha que vir falar aqui desse episódio aqui com vocês, tá? Muito obrigado para quem ficou até o final e até semana que vem ao último episódio de Miss Marvel para a gente falar sobre essa série e depois então fazer um veredito da série toda que realmente conquistou meu coração e já tá ali na segunda posição, desde que ela termine bem, né? Vamos lembrar que ainda não terminou, então termine bem, Kamala Khan, porque já é uma das minhas personagens favoritas dessa nova fase da Marvel. Muito obrigado, até semana que vem e a gente se vê lá. Tchau, tchau. E não esqueçam que vai sair vídeo para falar sobre Thor, Amor e Trovão, com e sem spoiler. Aguardem. Tchau, tchau, gente.